Boa tarde. Amigos, eu estou passando para falar mais uma vez da história de Vaza da Palma, VZP no século XX. Hoje nós viemos para falar do capítulo 7, ou seja, o 7º capítulo. No último nós falamos na história do médico Dr. Dúlio. Hoje vamos falar do Dr. Malar. Avenida Dr. Malar em Vaza da Palma, numa grande homenagem ao médico Dr. Rodolfo Malar, as pessoas perguntam: quem foi Dr. Malar? Não tem nada na história, não comentam sobre Dr. Malar. Na verdade, Dr. Malar viveu uma grande parte de sua vida em Pirapora. Rodolfo Malar nasceu na cidade de Ouro Preto no dia 20 de dezembro de 1893. Formou-se em medicina em Belo Horizonte no ano de 1918. Um ano depois, em 1919, foi convidado para vir para Pirapora a fim de combater a gripe espanhola que assolava o país. Dr. Malar aceitou e no dia seguinte pegou o trem do sertão, ele e um grupo de médicos e enfermeiros, e vieram para o norte de Minas. O trem deixou Belo Horizonte às 6 horas da noite. Viajou a noite toda, chegando em Várzea da Palma por cerca das 9 horas da manhã. Isso do dia seguinte, é claro. O chefe da estação avisou o povo, ele soube através do telex, que esses médicos iam passar de trem para combater a gripe espanhola e ficar em Pirapora. Então, muita gente da vila de Vaza da Palma, isso em 1919, apenas 9 anos depois do começo da povoação. O trem, ao chegar, os médicos e enfermeiros da janela, só um que desceu. Um dos médicos desceu. Um rapaz alto, muito alto, nariz grande, e conversou com as pessoas. Pediu às pessoas mais cuidado, pediu que ficassem em casa, tomasse muita vitamina e possivelmente usar máscara. Naquele tempo já tinha um movimento anti-máscara no Brasil. Então, amigos, assim que a Maria Fumaça apitou que o trem ia partir, o rapaz correu para pegar o trem já em movimento. Quando alguém perguntou o nome dele, e ele respondeu Rodolfo Malar. Assim que vencer a luta contra a pandemia, ele fixou residência em Pirapora. O seu irmão mais novo também formou em medicina e ele o trouxe para Pirapora. E o terceiro irmão, que não era formado, ele trouxe e abriram uma loja em Pirapora. Então era Dr. Rodolfo Malar, Dr. Humberto Malar e Nestor Malar, comerciante. O tempo passou. Eles gostavam muito de política, entraram na política. Entraram na ala nascimentista, né, do Arthur Nascimento, esta família Nascimento, que foi muito grande na região de Pirapora, e eram líderes políticos. Dr. Malar, neste grupo, fez a carreira política dele também. Em 1948, houve uma enchente muito grande na região. O Rio das Velhas transbordou. E os mais antigos
falavam que foi a maior enchente da história do Rio das Velhas. Nem só o Rio das Velhas, todos os rios da região vieram a encher acima da média. Os que plantaram as margens do Rio das Velhas, claro que tomaram prejuízo. A água tomou todas as roças, muito prejuízo. Então o governo resolveu reembolsar o pessoal que tomaram prejuízo. E o doutor Malar, por ser um líder político, ficou de ver essa lista das pessoas que ia receber. Então ele marcou com as lideranças de Vaz da Palma, do distrito de Vaz da Palma, que isto foi, esta enchente foi em 48, Vaz da Palma já era distrito de Pirapora. Então ele marcou com as lideranças que vinham em Vaz da Palma no dia 13 de fevereiro de 1949. Assim ele fez. Só que ele veio em seu próprio avião. Era muito comum naquele tempo, os ricos, os que podiam ter seu próprio avião. Por quê? Porque não havia estrada, era só caminhos emburacados, e os automóveis daquele tempo não tinham o poder de hoje, andava devagar, tinha que desviar dos buracos, aqueles Ford Bigode, aqueles carros daquela época. Então, eles deixavam os carros na cidade e viajavam sempre de avião. Toda fazenda tinha seu campo de pouso, toda cidade, por mais pequena que fosse, tinha seu campo de pouso. E é claro que em Vaz da Palma tinha o seu. Era ali onde que hoje é a Pinlar. Não era ali onde que foi ultimamente, onde tem a prefeitura, o fórum. Era outro campo. Assim ele marcou. Na manhã do dia 13 de fevereiro, o avião chegou em Vaz da Palma. Muita gente correu para o campo. As lideranças receberam o doutor Malar e levaram para algum ponto da cidade onde estava reunido os lavradores. E assim foi feita a lista dos que tinham direito e poderia receber do governo. Depois de tudo isto, ele fez um breve discurso despedindo do pessoal e não aceitou o convite do almoço em Vaz da Palma, porque, segundo ele, tinha muitos compromissos em Pirapora. E é claro que com alguns minutos ele já estava em Pirapora. O mais difícil era decolar. Doutor Malar, com seu próprio avião, pilotado por Pedro Ferreira, regressou a Pirapora. Muitas despedidas, muita coisa. Ele era muito querido, médico. E tudo bem, as pessoas, os que tomaram prejuízo, felizes com a possibilidade de receber. E tudo bem quando no início da tarde, pelo telex, os telegramas vinham pela central, o chefe da estação ou qualquer funcionário recebia pelo telex, sinalizava e pegava um papel e transcrevia, dobrava, quer dizer, o chefe da estação sabia tudo. Se fosse uma notícia sua, ele sabia antes, porque tinha que passar por papel, só que jurou guardar segredo. Então recebeu na estação a notícia que o avião do Dr. Malar havia caído. A tristeza bateu sobre Vaz da Palma, porque ele era muito querido. Amigos, a principal rua de Vaz da Palma, que na época era só rua, não era avenida, e tinha outro nome, numa grande homenagem, muito justa, por sinal, recebeu o nome de Rua Doutor Malar. Tempo depois, foi trocado para Avenida Doutor Malar, que existe até hoje. É bom que se diga Malar, porque o R, o D não é pronunciado. Então é Doutor Malar. A família Malar, por muitos anos, continuou em Pirapora.
mas Dr. Malar nos deixou no dia 13 de fevereiro de 1949, interrompendo assim uma história, uma carreira brilhante de um médico que veio de Ouro Preto, que veio para combater a gripe espanhola, que fez uma carreira política espetacular em Pirapora, que deixou Pirapora para vir em Vaza da Palma para tentar receber os prejuízos dos que plantaram a margem do Rio das Velhas. Esta carreira terminou exatamente neste dia 13 de fevereiro de 1949. Falamos hoje da história de mais um médico nessas décadas de 40, de mais um médico que viveu em Pirapora, mas Vaza da Palma era distrito de Pirapora. Trata-se do Dr. Rodolfo Malar. Na próxima semana, nós vamos falar nos últimos momentos da década de 40, quando foi instalado em Vaza da Palma o primeiro destacamento policial, e também uma história muito interessante, quando veio para Vaza da Palma o alemão Otto Gutschall, que veio com a missão de fazer a primeira instalação elétrica, trazer a luz elétrica pela primeira vez em Vaza da Palma, só que era luz a gerador, como dizia na época, a motor movido a diesel, a óleo diesel, e mantido pela Companhia Siderúrgica Bel-Mineira. A chegada deste alemão, que aqui viveu por alguns tempos e criou uma família muito bonita, por sinal, Gutschall, e é o que vamos falar no próximo segmento. Amigos, muito obrigado!